A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, por teus livramentos. Por favor, Pai, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, que nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Desde já peço perdão que haverá alguns cortes, é porque o calor aqui está imenso. Acabei de chegar da rua e tomei um banho e, nossa, o calor está demais. Então, de vez em quando eu tenho que parar, eu tenho que fazer uma pausa para me recompor, porque senão não consigo prosseguir na leitura. E a cabeça, né, quando eu saio assim, a cabeça fica atordoada. Mas vamos dar sequência, né, no quinto livro de Moisés, que é Deuteronômio. Hoje a gente vai ver a partir do capítulo 2, que é a jornada de Cádiz até Moabe. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes e também água para beber, deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e altos como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam os Emins. Outrora os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos, desde Cades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou: hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzumins.
um povo grande e numeroso, alto como gigantes. E o Senhor os destruiu diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em Arezim até Gaza e habitaram no lugar deles. Nossa, naquela época existiam bastante gigantes, né? E a conquista da Transjordânia, no versículo 24. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Amon. Eis que na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo diante de ti dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quemedote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei nem pela direita nem pela esquerda. A comida para que eu coma vender-me-á por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nos deu, até que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como se vê hoje. Gente, uma coisa importante. Quando se diz que o Senhor endureceu o seu coração, não quer dizer que o Senhor mudou o sentimento da pessoa, né? Então, na realidade, Seom, né, esse rei, ele já não queria que os israelitas passassem por ali de jeito nenhum. Eles não queriam. Então, Deus só fez aflorar o que ele realmente sentia, né? Mas não quer dizer que Deus mudou o sentimento dele. Ele ia deixar o povo passar, mas Deus endureceu, então ele mudou de ideia e resolveu não deixá-lo passar, né? Porque Deus não muda o coração, ao contrário, né? Tipo, a pessoa tem uma vontade boa e de repente fica com vontade ruim. Não é assim que funciona. Quando se diz endureceu, quer dizer que aflorou a vontade, né? Pelo menos é isso que eu imagino, né? Porque não vejo Deus endurecer o coração. Eu digo assim, eu não vejo Deus mudar o coração para pior, né? O coração do ser humano para pior. Simplesmente para provar que ele é o maioral, que ele é o soberano. Até mesmo porque Deus é misericórdia, Deus é amor, né? Então jamais ele faria isso. Tudo bem que ele quer mostrar a todos que ele tem um plano de salvação, mas antes de tudo, ele é justo. Então ele não faria isso porque isso seria injusto, né? Então um homem justo não agiria, aliás, Deus sendo justo não agiria dessa maneira, tá, gente? Só para esclarecer. Então, e o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra e Jaza. Ó, tanto que, para você ver, eles saíram para guerrear contra Israel, né? Não foi Israel que foi guerrear. Israel mandou os mensageiros de paz, né? Mas receberam a guerra como resposta, né? E o Senhor nosso Deus o entregou a nós e ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo.
E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Quando acontece de tomar uma cidade, aí fala, poxa, mas até as crianças, por quê? Porque os costumes já vêm de criança, então o aprendizado, né, a adoração a outros deuses, os costumes de fazer aqueles rituais, aquelas coisas, tudo já vem de criança. Então, por isso que acabam com tudo, para não haver qualquer chance de se contaminar, né? De repente o povo de Israel acabar se contaminando, se prostrando a outros deuses, misturando seus costumes com os costumes daquele povo ali. Ah, é uma criança bonitinha, tá fazendo isso. Ah, tá fazendo, mas ela é tão bonitinha, né? E fica com receio de restringir, de chamar-lhe atenção, de dizer que isso não pode, dizer que esse Deus não existe. É como nos dias de hoje, né? A crença das crianças no Papai Noel. Embora hoje em dia Papai Noel é difícil até, eu sinceramente eu não acredito que a criançada tenha essa crença no Papai Noel quanto na minha época. Eu mesmo nunca acreditei em Papai Noel e não é pelo, pela, pelo evangelismo em casa, até mesmo porque minha mãe era da época católica, mas porque também a gente era da pobreza também, então não tinha esse negócio de Natal, essas coisas. Isso foi ter quando surgiu a TV em casa que começou a ter as propagandas. Então, o Natal, na realidade, era mais uma coisa comercial do que realmente o que os pagãos comemoram, né? Que seria o nascimento de Jesus Cristo, que embora a Bíblia não diz a data, mas os pagãos comemoram a data, o nascimento de Jesus Cristo no Natal, né? Então, são coisas desse tipo que poderiam acontecer se trouxesse uma criança dessas cidades. Então, por isso é tudo destruído. A não ser que Deus dê a ordem para que não destrua tudo. Aí já é diferente, né? E a gente continua. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Amor, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que nos escapasse. E tudo isto o Senhor nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que Deus nos proibira, o Senhor nosso Deus, né? Que, aliás, alguma coisa que nos proibira o Senhor nosso Deus. E continua no capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. Deuteronômio, pelo que eu estou vendo aqui, eu esqueci que normalmente eu sempre pesquiso um pouquinho antes do livro, e essa vez eu não pesquisei, mas pelo que eu estou vendo, vai falar sobre como é a entrada na Terra Prometida, né? Então, depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra de Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros, e destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças.
Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte de Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento e 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo Bazão, reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, por toda Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até o tempo dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome Bazã, Ravote Jair, até este dia. E Maquir dei a Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Armon, como também a Campina e o rei Jordão por um limite, desde Quinerate até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdod Pisga para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito, ficarão nas vossas cidades, já que vos tem dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá e dar além do Jordão. Então voltareis para cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passares. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejais por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos, rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levante os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Aqui Deus está confirmando o que é. Oh, perdão, gente. Eu esqueço do microfone aqui. Né? Aqui Deus está confirmando a palavra dele, né? Ele disse a
a Moisés que Moisés não chegaria à terra, né? Ele somente veria a terra. Por quê? Porque ele não cumpriu a palavra do Senhor, né? Para você ver. Desde quando ele se entregou ao Senhor, ele caminhou sempre no caminho do Senhor, ele sempre andou reto aos olhos do Senhor, falando ali frente a frente com o Senhor, né? Tanto que chegou uma época que ele ficou 40 noites, 40 dias ali no Monte Sinai, e o seu rosto brilhava pela glória do Senhor. Mas o que aconteceu? Em um momento de murmurações do povo, o povo murmurando, pedindo água, né? O povo murmurando em cima dele, apertando ele, apressando ele, né? O povo lamentando, porque achando que ia morrer ali, falando um monte de besteira, né? Sem acreditar no Senhor. Ele acabou se deixando levar e pela ira, né? Ele deixou que a ira o tomasse. E assim desobedeceu a palavra do Senhor, que o Senhor pediu para que ele falasse com a pedra, e ao invés de falar com a pedra, ele bateu na pedra, né? E a pedra jorrou água. Então, para ver, um deslize. Era para ele levar o povo até a terra prometida, né? Era para ele entrar na terra prometida com o povo. Mas como ele teve esse deslize, ele não entrou à terra. Ele levou o povo até a terra, ele pôde ver a terra, mas não entrou na terra, né? Então, nesse momento, Josué, que confiou no Senhor, que Josué foi um dos espias, né? Que quando Moisés mandou 12 espias para ver as terras que Deus prometeu, 10 espias acabaram alvoroçando o povo, porque tinha gigantes, porque as cidades eram fortificadas, acabaram olhando com os olhos humanos, né? Só viram problemas, e assim o povo começou a murmurar, começou a lamentar, começaram a ficar com medo. Por isso que o povo acabou ficando os 40 anos no deserto, para que todo aquele exército morresse, né? Depois que passasse toda aquela geração, aí sim daria continuidade na caminhada. Mas Josué e Caleb, esses dois foram os únicos que realmente permaneceram na presença do Senhor e olharam com os olhos espirituais, né? E permaneceram firmes e tentaram fortalecer a população, dizendo que a terra realmente é muito boa, a terra é fértil, tem gigante? Tem, mas o Senhor está conosco, Deus nos prometeu e Deus irá cumprir, a gente tem que ir em frente, mas ninguém quis ouvi-lo, né? Então, como ele sempre foi seguidor de Moisés, né? Onde Moisés estava, Josué estava junto. Então, quanto à liderança, também ele aprendeu muita coisa, né? Que isso também nos ensina, né? Nos ensina que a gente também tem que estar próximo daquele que é sábio, porque através da sabedoria daquele que é sábio, sábio e inteligente, né? Porque tem que ter as duas coisas, né? Para saber usar, né? Que a inteligência sem a sabedoria também não vale de nada. Então tem que ter inteligência e sabedoria. Então, quando nós estamos próximos dessas pessoas, também isso nos ajuda, porque também nós aprendemos muito, né? E, obviamente, nós temos que ter a humildade em dizer em saber que estamos aprendendo, porque a vida é um aprendizado a cada momento, né? A Bíblia mesmo, se você pegar um capítulo e ler esse mesmo capítulo 10 vezes, em 10 vezes você vai ter um aprendizado novo. Então, é assim. E a gente tem que entender que nós não somos nada, nós somos pó.
Então a gente tem sim muito o que aprender. E isso sem dizer que há mais mistérios entre o céu e a terra do que o humano é capaz de entender, né? Que isso a gente só vai saber mesmo depois que estivermos lá no céu, né? Depois do dia do julgamento mesmo, porque a nossa mente não tem capacidade, né? Nossa mente não tem capacidade para esse entendimento. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por suas palavras, Senhor. Agradeço por sua mensagem, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifesta o teu poder na vida dela, Senhor. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai. Esteja com ela, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a vida dela está uma bagunça, ela necessita de Ti, Senhor. Derrama a Tua unção, Pai. Transforme a vida dela, Senhor. Purifique-a de todo mal, Pai. Arranque esse demônio que quer derrubá-lo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, louvado seja Deus Pai Todo-Poderoso. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama tua unção sobre cada um deles, Pai. Traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe. Ah, e a propósito, eu sempre deixo aqui, lá, não lembro. Eu sempre deixo tanto o meu canal como o canal de meu esposo também. Entra lá, dá uma escutadinha nos louvores que tem lá. Composições dele são lindos. Deus abençoe.